Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Hoje nós temos uma live bem importante, bem especial. Nós vamos falar com o Dr. Pedro Melo, ele que é especialista em prescrição para cannabis, especialista em dores. Então, ele é um parceiro da instituição AMAR desde o início das nossas conversas sobre cannabis em Pernambuco. A instituição AMAR ela trouxe um filme legal para falar pela primeira vez em Pernambuco sobre a cannabis medicinal. E Dr. Pedro sempre esteve presente conosco nessa jornada, né? E já está aqui, inclusive. Então eu vou chamá-lo para a gente iniciar e ele fazer as apresentações dele. Queria pedir antes de tudo que vocês pegarem aí o aviãozinho e ir mandando para todo mundo, né? Convoca aí as mães da instituição AMAR, a quem vocês conhecem, que queira saber sobre o assunto. Esse é um assunto que sempre vem à tona nas nossas conversas. As mães têm muitas dúvidas e nós vamos esclarecer essas dúvidas agora com o Dr. Pedro. E eu espero que vocês possam agora chamar todo mundo, tá? Vamos lá, Dr. Pedro? Vou chamar o senhor aqui, tá bom? E eu tô sabendo mais? Deixa eu ver, porque eu esqueci como é. Me chame aí, Dr. Pedro, por favor. Faz tempo que eu não faço live. E agora eu esqueci como é que faz, como é que chama, como é que convida. Deixa eu ver aqui. Convidar. Remover, adicionar. Acho que tem que colocar uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Vão chamando o povo aí, minha gente. Nós temos aqui algumas mães já da instituição. Ah, lembrei. Perdão. É aqui. Chamando aqui o Dr. Pedro para a gente iniciar. Vamos embora. Falar um pouco sobre epilepsia e a cannabis. Ô, meu amigo! Opa, deixa eu ajeitar Deixa eu aqui. ajeitar aqui também para mim. Como é que você Aham. está aí, Natal? Como é que estão as coisas? Boa noite. Aqui tá ótimo, né? Eu tô completando um ano, né, que tô morando aqui semana que vem. Natal é maravilhoso e como eu vim com o propósito de realizar pesquisa no Instituto do Cérebro, né, com pessoas que são já conhecidas, né, como o professor Draulio, professor Cláudio Queiroz, que é do Laboratório de Epilepsia, e o professor Siddhartha, né? Entre outros que estão ali, então eu estou me sentindo muito em casa, como eu me sentia também em Recife, né? Que bom, que feliz. E a aceitação aí no estado, como é para a cannabis medicinal? Bom, quando a gente fala do Estado, tem que ter uma cautela, né? Porque a população, de maneira geral, ela tem sido cada vez mais receptiva ao tema, né? Mas o posicionamento do Conselho Regional de Medicina aqui, ele ainda é bastante retrógrado, né? O Então, senhor, o senhor acha que Pernambuco está mais adiantado ou Natal, nas suas comparações? então, é isso, né? Existe um movimento social onde, tanto aqui no Rio Grande do Norte como em Pernambuco, esse debate ele já vem sendo bastante, já está bastante desenvolvido, né? A gente tem fóruns aqui. Em 2017 eu fiz meu primeiro curso de prescrição para médicos, né? Então, o debate na sociedade ele está, né, ele tá bastante compatível, né? O entrave que a gente encontra mesmo por parte do Colégio Médico, que aí termina seguindo uma linha do Conselho Federal, que ainda precisa atualizar, né? Existe uma resolução ali de 2014 que era para ter sido atualizada 2 anos depois, e até hoje a gente não tem essa atualização, e como você sabe, ela é uma resolução bastante restrita, né? Ela deixa de fora muitos pacientes que podem se beneficiar com o tratamento, né? É verdade. A gente tem muita dificuldade aqui também com a bancada conservadora, né? Nas câmaras municipais, na Alep, e até em Brasília também a gente tem dificuldade de caminhar com as políticas públicas para a medicação, para que as famílias tenham um acesso mais fácil a essa medicação. Mas hoje o tema da nossa live é sobre a epilepsia e a cannabis. Então, eu primeiro queria lhe agradecer às mães da instituição AMAR. Sempre está chegando novas mulheres, novas crianças com suas dificuldades, com suas
limitações, e nós não esquecemos nunca de que o senhor foi o primeiro a nos estender a mão nas prescrições da cannabis. Eu lembro exatamente quando o senhor disse: no dia que eu for preso, vão pelo menos 2 mães lá para frente do fórum me livrarem, né? Falar que eu estou fazendo bem. Então, que bom que a gente já avançou muito com isso, que bom que Pernambuco já tem uma associação que cuida só dessa questão da cannabis, é muito importante para nós. E aí, quando começa a surgir algumas dúvidas no grupo sobre a cannabis, sobre epilepsia, aí eu sempre gosto de trazê-lo para que o senhor possa falar suas considerações, o que é que tem de avanço. Eu sei que o senhor tem muita experiência nessa... Na verdade, eu acho que é vivência mesmo, né? Tem a experiência, tem gente que tem experiência, mas tem gente que vive isso na pele. O senhor vive a cannabis no seu dia a dia. Então, eu queria lhe deixar à vontade para começar a falar sobre epilepsia e a cannabis. E a gente vai começar esse bate-papo aqui. Bacana. Bom, eu sempre agradeço, né, as pessoas que me convidam, principalmente quando são pessoas, né, que a gente já tem um relacionamento próximo, né? Aproveito para saudar meu xará, né, o Pedro Henrique. Sim. Né, e dizer assim, né, eu, de fato, desde 2014, né, venho trabalhando com o tema da prescrição com a cannabis, né? Atualmente eu estou como coordenador da pós-graduação, né, de cannabis medicinal lá da Unileia, da Universidade Unileia, uma universidade que fornece ensino EAD. E com o passar do tempo, houve uma crescente necessidade de organizar o processo de trabalho. Eu sempre venho contribuindo também, como você falou, com as associações, né, que eu acho que é onde a gente canaliza o nosso trabalho social. E felizmente, logo após o meu início, eu pude ter, né, o apoio, né, de um grupo de médicos e da farmacêutica Renata, que é do Instituto Anandamida, né, que nada mais foi do que uma forma de organizar o processo de trabalho. De lá para cá a gente realizou um curso pela editora Manoli, que teve mais de 1.000 vendas nesse curso, que ele ainda está vigente, é um curso de prescrição para médicos, tendo sempre em vista esse interesse de que um número cada vez maior de profissionais esteja a par, né, desse assunto, para que chegue com maior facilidade para as pessoas que necessitam desse tratamento, que é o objetivo principal. Atualmente, a gente lançou um livro, né, um guia prático de prescrição, né, medicinal também, junto com a editora Manoli, o grupo do Instituto Anandamida, que sem esse grupo seleto aí, que a gente hoje tem um guia de atendimento, uma forma de conduzir os pacientes de diferentes diagnósticos, eu não conseguiria dar conta, né, de realizar tantas atividades, e que me permite hoje estar como diretor, né, executivo do Instituto. A gente fez um lançamento presencial do livro, agora eu estou com pesquisa, né, envolvendo cannabis aqui no Instituto do Cérebro da UFRN, e agora a gente está já programando desenvolver um programa de acompanhamento com esses profissionais médicos e médicas, para que, como eu falei, cada vez mais as pessoas tenham acesso, né? A epilepsia e a cannabis, ela é um assunto que, mesmo a gente tendo ainda aquele tabu, né, que a cannabis ainda enfrenta na sociedade, que vem sendo superado com o passar do tempo, graças a pessoas como você, que abrem o espaço, que vão divulgando, né, o nosso trabalho. Mas a epilepsia, ela termina sendo já que um consenso, né, dentre esses tabus. A epilepsia é um dos mais reconhecidos, né, assim como a dor crônica. Então a gente vem conseguindo avançar. Isso se deve ao fato de que os primeiros trabalhos, né, científicos e os primeiros relatos de tratamento com a cannabis, que já remontam já a 2.700 anos antes de Cristo, ali com a primeira farmacopeia chinesa, né, a Pentsu, do imperador Shenneng, ou Shenun, eles já traziam, né, a cannabis beneficiando pacientes no tratamento de vários acometimentos, vários sintomas, vários diagnósticos, e as convulsões, elas estavam ali, né, já presentes. E ainda no século XIX, a gente começa a ter as primeiras publicações em forma de relato de caso, e felizmente, né, aqui no Brasil, na década de 80, o professor Elisaldo Carlini, né, que fez sua passagem
deixando os ensinamentos, né, que a gente segue até o dia de hoje. Ele conseguiu ser, né, ele, o grupo dele, conseguiu ser serem os primeiros a publicarem um relato, né, um tipo de trabalho, né, que na ciência a gente considera como um trabalho robusto, que são os ensaios clínicos, né? E aí ele publicou o primeiro ensaio clínico que mostrou já aquele efeito, né, anticonvulsivante que a epilepsia, que os canabinoides conseguem trazer no tratamento ali de pessoas que sofrem, né, com esse acometimento, né, com esse tipo de diagnóstico que é epilepsia. Então eles fizeram ali os estudos nas diferentes fases, né, na fase 1, onde eles inicialmente colocaram 3 miligramas de canabinoide por quilograma de peso durante 30 dias, recrutando 8 voluntários saudáveis, né, e 8 que receberam o tratamento, e aqueles que receberam o placebo, né, que são esses tipos de estudo, como eu falei, com rigores mais apurados, né. E aí depois, na fase 2, eles já foram para 15 pacientes, onde a dose já foi uma dose utilizada com uma maior, né, dosificação de 200 a 300 miligramas de canabidiol por dia, durante 4 meses e meio. 4 meses e meio. E aí eles foram obtendo resultados, né, não só na redução da crise convulsiva, como também a percepção de melhora do quadro clínico como um todo, né? A gente tem que lembrar que quando a gente vai avaliar um paciente que tem o diagnóstico de epilepsia, a gente não avalia somente a redução da crise epiléptica, mas também tudo aquilo que envolve a qualidade de vida, né? A gente sabe que, na medida que a gente diminui o número de crises convulsivas, o paciente começa a ter também ganhos cognitivos, ganhos motóricos de outra natureza, né? Então, a gente vem avançando bastante nesse tema. E aí depois o grupo do Devinsky, né, publicou um trabalho onde eles viram 120 crianças, eles estudaram 120 crianças, e aí ficou, né, isso ganhou bastante notoriedade no mundo acadêmico, que foi um estudo também com muito rigor, e aí a partir disso a comunidade médica vem despertando cada vez mais sobre esse tema, né? Eu costumo dizer que o tratamento com os canabinoides, de maneira geral, eles vêm fazendo um movimento que é muito interessante, né? Onde a academia, né, a ciência, ela vem aprendendo muito com a sociedade. De modo que hoje é muito comum a gente ter pacientes que batem na porta do consultório e falam: e aquele tal de canabidiol? E aí o médico, né, ou a médica tem que correr em busca para estar se atualizando e disponibilizando os canabinoides como uma opção terapêutica, né? Quando a gente vai falar de um tema, né, como epilepsia e cannabis, primeiro é interessante a gente localizar, né, sobre a epilepsia, até porque a epilepsia ela tem muito tabu também, né? O próprio diagnóstico da epilepsia. A gente tem que lembrar que já na Grécia Antiga, ali no século XV ao século IX a.C., ela era tida como uma doença sagrada, né? As pessoas atribuíam os fenômenos da crise convulsiva como se fosse algo espiritual. Sim. Né? E aí, na medicina hindu, né, o Atreya, que viveu ali em 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele já trouxe, ele foi o que passou a afirmar que a epilepsia ela não tinha uma origem divina, nem sagrada, nem demoníaca, né, mas que era o cérebro que era responsável por aquelas manifestações. E aí, isso daí veio a ser adotado por Hipócrates, né, que viveu ali no século V, né, antes de Cristo, século IV, V antes de Cristo, e aí veio a ser reforçado por Galeno, né, muito conhecido, médico Galeno, que ali entre 129 anos depois de Cristo, reforçou essa ideia de que realmente não era uma doença espiritual, e sim uma manifestação neurobiológica, né, do processo do cérebro. A gente teve depois um retrocesso, né, na Idade Média, que já foi ali do século V ao século XV depois de Cristo,
mesmo já tendo esse conhecimento prévio, né, de Galeno, de Hipócrates, de Atreia, né, como a gente sabe que na Idade Média houve um retrocesso de vários conceitos, que isso acontece na história, né, a gente viveu agora uma Idade Média, né, e está, né, superando agora com voltando a esse, respirar. a Terra volta a ficar redonda, entendeu? Então a gente teve ali esse conceito deturpado novamente, né? Aí foi quando eu falei que no século XIX começam as primeiras evidências, né? Um médico irlandês, né, que tratou uma criança, Abdullah, né, que era uma criança que foi contraído pelo Abdalu, né? Abdalu, que se chamava a criança, que foi mordido, né? Foi contaminado pela raiva, e essa criança, ela, por ser a raiva, né, uma doença que não tinha cura, a criança veio a óbito posteriormente, mas quando ele começou a tratar com uma dose de mais ou menos 129 miligramas de THC ali, em forma de extrato alcoólico, ele conseguiu fazer com que a criança reduzisse o número de crise convulsiva e também conseguisse se alimentar, né, que era algo que não conseguia, que não estava conseguindo. E aí, a partir disso, já vieram os primeiros relatos, né? O médico Reynolds também ficou conhecido por trazer ali no século XIX. E aí depois, como eu falei, vieram os estudos que avançou e ganhou notoriedade ali com o professor Carlino na década de 80, né? Avaliando aqueles 15 pacientes naquele modelo de ensaio clínico duplo cego, controlado com placebo, né? Que é, como eu falei, um estudo com mais rigor. Passado essa confusão desse conceito do que via a ser a epilepsia, hoje a gente sabe que ela é uma síndrome, né? Quando a gente fala de síndrome em medicina, a gente fala de um conjunto de sinais e sintomas, que é uma síndrome neurológica, que ela vem a ser uma síndrome crônica, né? A definição de crônica também quer dizer que o paciente ele vai arrastar aquele quadro clínico. E nesse caso, ele vai se caracterizar justamente por uma predisposição duradoura de crise, para gerar crises, né, que essas crises elas têm que ser crises na ausência de um fator desencadeante. Então isso é importante também, né, porque algumas pessoas falam, teve uma convulsão, é epilepsia ou não é epilepsia? Não. A gente, para caracterizar como epilepsia, tem que ter uma ausência, né, de uma doença metabólica, porque você tem ali, por exemplo, a crise convulsiva febril, que pode acometer uma criança de 6 meses a 6 anos de idade, que não é uma epilepsia, né? Depois disso, a criança vem a superar, ou até mesmo, né, quando tem uma doença metabólica ou febril, ou também por consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Né? Esse conceito, né, de ter a ausência de um distúrbio metabólico e que traz esse conjunto de acometimentos, né, cognitivos, psicológicos, sociais, ele tem que ser levado em conta, porque na hora de trazer, a gente sabe que o impacto, né, das epilepsias na qualidade de vida é algo bastante significativo, né, e a gente sempre tem que levar em conta, inclusive, como eu falei, na hora de tratar. Então, a gente vai ter ali, do ponto de vista neurobiológico, a epilepsia é definida como uma ocorrência que é transitória, né, aquela crise convulsiva é transitória, de sinais e sintomas de uma atividade neuronal que ela é síncrona, né? Ou seja, o conceito que a gente tem, né, antes de estudar é de que é uma desordem, né, assincrônica ali, quando na verdade o que ocorre, aquela hiperativação que ocorre no cérebro, ela é de forma sincrônica, exageradamente. O professor Siddhartha, ele em palestras, ele faz aquele exemplo das palmas, né, que quando a gente bate a palma de maneira aleatória, a captação do som ela é de uma determinada forma, amplitude, e quando todo mundo bate de forma sincrônica, essa amplitude ela é maior. Né? E é exatamente o que acontece ali com a epilepsia, esse exagero desse sincronismo, né? E aí a gente tem também o que a gente chama de estado de mal epilético, né? Que é quando essas crises convulsivas elas vão durar 30 minutos ou mais, e aí ela já é uma urgência, né? Ela já é uma urgência, né, que tem que ser tratado num serviço de urgência com drogas intravenosas, e às vezes é muito difícil, né, de conduzir
esse tipo de emergência, né, que são o mal epiléptico. E aí a gente está falando, né, de um número de aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 50 milhões de pessoas que são afetadas, né? Essa prevalência, esse número de pessoas acometidas vai depender muito da região. Na Europa se fala ali que é de 0,5%, nos Estados Unidos de 0,7%, em países em desenvolvimento esse índice pode dobrar, é de 1,5%. A incidência, que são os casos novos, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, são de 157 mil casos a cada ano. Né? Então, é importante a gente dizer do número de pessoas que são afetadas, né, com esse diagnóstico. Isso a gente está falando somente os pacientes, né, fora os familiares, né, e toda a sociedade, né, que tem que conviver com isso, as mães, né? E a gente sempre chama atenção para isso também, né? Quem é que cuida do cuidador? Exatamente. É muito comum que algumas pessoas tragam os parentes, né, para serem tratados, e aí quando a gente vai explicar que no tratamento da epilepsia a gente não vai só mirar na diminuição da crise epilética, mas também no ganho cognitivo, na estabilização do humor, que é muito comum, né, cursarem com ansiedade, quadro depressivo. Aí quando algumas mães começam a perceber isso, falam, é bom para a ansiedade. Então, doutor Pedro, já que o senhor vai entrar nesse tema, deixa eu lhe perguntar já algumas perguntas. Tem um monte, né, aqui. Vou surgindo um monte aqui também. Mas eu vou só com uma aqui, que ele pergunta aqui, quem não tem epilepsia pode tomar cannabis e quais os benefícios? Então, eu sei que são muitos, mas aí eu queria que o senhor desse uma pincelada para a gente poder seguir, já que o senhor falou nesse assunto aí. Essa pergunta, ela me leva aí um pouco mais longe. Quem não tem nenhum diagnóstico, nenhuma doença, pode tomar cannabis pensando como algo benéfico? Alguns países, e aí assim, por que eu falo que eu vou mais além? Porque não é somente quem tem epilepsia, né? A gente sabe que os canabinoides presentes na planta e outros compostos, como os terpenoides, ácido linoleico, outros compostos que existem ali, eles podem trazer benefício no tratamento de vários diagnósticos, não só da epilepsia. Às vezes as pessoas me perguntam, quais são os casos que mais chegam no consultório, né? Além da epilepsia? Os diagnósticos de autismo, que pode vir associado, né, em um terço ali, né? Mas não somente esses, né? Ansiedade, depressão, dor, que é um mundo, né? Você tem dor da fibromialgia, dor neuropática, dor por osteoartrose, enfim. E aí você tem doença neurodegenerativa, que é Alzheimer, Parkinson, doença oncológica, né? Os pacientes com diagnóstico de câncer, né? Neoplasia maligna, doença autoimune, insônia, enfim. Existe uma gama de pessoas que podem se beneficiar. Mas, como eu disse, não somente, eu vou mais longe, por quê? Porque em alguns países as pessoas já estão usando a cannabis como uma forma de reposição. Ou seja, uma prevenção, né, doutor? Exato, não só para tratar algum problema de saúde. Eu acho muito interessante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente já fala cannabis doença, tratando doença. E aí associa muito a isso. Não, é o bem-estar. Então, alguns países já estão fazendo uma terapia de reposição canabinoide numa perspectiva de melhorar o seu bem-estar, né, mesmo não tendo um diagnóstico propriamente dito. Claro que no Brasil isso ainda se torna um desafio, uma vez que a gente ainda tem esse debate de que se a cannabis é medicinal ou não, né? Alguns países já estão lá na frente. Então, já algumas pessoas entendendo que os fitocannabinoides, eles cumprem o papel, né, de dar uma dose a mais daquilo similar ao que o corpo fabrica, que é o endocannabinoide, para modular esse sistema endocannabinoide. Então, algumas pessoas não estão esperando ficar doente realmente para poder fazer o uso em seu benefício, né? Doutor, o senhor já respondeu uma das perguntas que tinha também, né? Apesar da gente estar no live sobre epilepsia, muitas mães de autismo têm essa ansiedade de saber sobre o comportamento. Aí o senhor já deixou bem claro que poderia. Eu vou seguir para uma nova pergunta aqui, que é de Luciana. Ela pergunta, Poli, pergunta para ele
mesmo a epilepsia controlada pode optar pelo uso da cannabis. Então, ela já tem uma epilepsia controlada, mas aí ela quer prevenir e encaixar, acredito eu, a pergunta era essa, encaixar a cannabis no tratamento já sob controle. Eu acredito que sim. Como é que... as perguntas muito boas, viu? Muito boas. Parabéns a Luciana e a todas as pessoas, né, que estão aí assistindo, né? Agradecer e compartilhar esse precioso tempo de vida com a gente, né? Sim. Vamos fazer valer, né? Como é que isso se reflete na prática clínica? Como é que isso se reflete no consultório? Isso se reflete da seguinte forma: se o paciente ele tem a epilepsia controlada sem uso de medicamento por mais de 3 anos, se diz que aquilo dali está controlado, ou até mesmo curado, né? Que talvez não seja o termo adequado, porque pode voltar, mas até que se prove o contrário, se diz que está, né, curado. Né? 3, alguns autores falam de 5 anos. Agora, se o paciente ele está com controle, ele está com e ainda tem diagnóstico, né? Ele ainda não está curado, ou em remissão, que seria a palavra mais adequada, então ele está usando medicamento antipilético, né? Anticonvulsivante. E aí vem, será que é pertinente entrar com a cannabis? Sim. Pensar na cannabis como uma possibilidade terapêutica? Sim. Porque, na verdade, o que é que você tem aí? Você tem um controle à base de medicamentos alopáticos. E aí, toda vez que um profissional médico decide prescrever algo, eu quero passar cannabis para você, eu quero passar Gardenal, eu quero passar qualquer outra coisa, fisioterapia, nem indicar qualquer tratamento, o que é que o profissional ele tem que levar em conta? Risco, benefício. Nesse caso, se as crises elas estão controladas, o benefício está garantido. No entanto, o risco não. Né? E aí, o que é que a gente pode fazer substituindo esse tratamento? Diminuir o risco. Então, quando a gente prescreve a cannabis, né, em detrimento a outros tratamentos, que não devem ser descartados, devem ser avaliados. Mas o que a gente está avaliando é o risco-benefício. Então, a resposta é, se eu tenho alguém controlado com anticonvulsivante, para eu dizer que ainda tenho diagnóstico, e eu posso ter esse alguém controlado com a cannabis, o que é que a gente deve entender como melhor risco-benefício? Tratar com a cannabis. Então, mesmo assim, deve ser pensado como uma possibilidade terapêutica, sim. Que bom. Então, primeiro que eu estou dizendo aqui que o senhor é o top das galáxias, né? Top das galáxias. Obrigado aí. É demais para mim. Interessante, mas tem mais perguntas. Jussara pergunta se existe um exame específico para iniciar o uso da cannabis. Como é que se inicia? Como é que chega até conseguir, né? Que é um tabu também conseguir a cannabis assim, já que os médicos não prescrevem facilmente. Como é que a gente pode insistir para o médico prescrever e ela quer saber se existe algum tipo de exame que ela faça que possa iniciar? Olha aí. Parabéns, Jussara. As perguntas mais inquisidoras do que as de Jô Soares. Muito bom. Não, mas é ótimo, porque quando a gente começa a falar sobre algum tema, que começa a falar sem parar, muitas vezes eu quando começo a dar uma aula, por exemplo, que não é o caso aqui é um bate-papo, eu gosto de trazer justamente as dúvidas que vão surgindo, né? Porque eu já sei que alguém teve, então eu já vou tratando de esclarecer. Muito bom isso. Você falando sobre a questão do tabu e o acesso ao médico. Tem um slide meu em algumas palestras que eu falo o seguinte, eu falo, para um paciente fazer um tratamento adequado, né, com cannabis, existem 3 obstáculos que ele vai ter que superar. Ele ou ela, né? Acesso ao profissional médico, acesso ao tratamento, né, ao conteúdo, né, ao óleo, vamos chamar assim, pode ser em outras formas de apresentação, mas vamos chamar do óleo, e quebrar o tabu. Se o paciente esbarrar em algum desses, ele não vai fazer o tratamento. Eu conheço pessoas próximas que têm acesso ao médico, vamos lá, vamos fazer o tratamento. Hoje em dia a gente já tem acesso ao tratamento, né, de diversas formas, de uma forma mais facilitada que antes, mas ainda com vários desafios para quem tem um recurso financeiro mais restrito. Às vezes fala assim, será que eu devo usar maconha? E aí não se trata, né? Esbarrou. Então,
tem que vencer esses três obstáculos, né? E aí, assim, convencer o médico, eu acho que passa muito nesse sentido, né? De trazer o tema, né, para o médico falar, vem cá, e aquela história lá da cannabis, do canabidiol, como é que é isso? E não se contentar com a resposta negativa, buscar mais informações. Hoje você tem muitas pessoas não médicas que dominam o assunto da cannabis com epilepsia e com outros temas do que alguns médicos. Então é Eu possível. conheço mães feríssimas, assim, algumas vezes surge rapidinho, doutor Pedro, alguma dúvida no grupo sobre cannabis e a mãe vem com toda essa experiência que ela tem de vivência, que aprendeu muito com o senhor e com as outras associações, e elas trazem isso com um brilhantismo, você fez faculdade, né? Estudou sobre cannabis, né? Não é isso? Então, assim, tem que vencer esses tabus, né? Que para poder conseguir realizar o tratamento. Enquanto a exame, veja só, existe alguns casos, né, que a gente vai ter uma cautela para avaliar, por exemplo, como é que está a função hepática, como é que está o nível das enzimas hepáticas, aquela AST, ALT, né, que é o TGO, TGP, como é que está a função renal desse paciente para a gente poder dar início ao tratamento. Em alguns casos, aí, por exemplo, se o paciente toma o ácido valproico, né, a gente pode lançar mão de dosar, né, fazer aquela dosagem no sangue, dosagem sérica dos níveis desse anticonvulsivante ou de outros como clobazam que tem interação medicamentosa, né? Existe também algumas pessoas que perguntam sobre aqueles exames genéticos, né, para entender que tipo de canabinoide pode responder mais com aquela pessoa. Então, existem alguns casos onde a gente vai ter que lançar mão, né, de alguns exames. Agora, de maneira geral, para se fazer o exame, ou para se fazer o diagnóstico do próprio... Tem pacientes que já chegam com o próprio diagnóstico. Não, já foi investigado e tal. Agora, por exemplo, quando o médico ele pega um paciente de primeira vez, ele vai ter que utilizar aquele tripé que o médico utiliza para fechar um diagnóstico, ou para confirmar ou para descartar, que é uma boa anamnese, aquela entrevista, aquela conversa detalhada, o exame físico, né, que aí, nesse exame físico vai avaliar o quê? Condições neurológicas, condições psiquiátricas. Aí na anamnese a gente vai ver histórico familiar, histórico obstétrico, né, eventos pré-natais, perinatais, o relato de testemunho ocular, enfim, né, fatores precipitantes, se tem histórico de trauma, se essas crises elas foram dadas mais de uma crise no espaço de mais de 24 horas, ou se foi uma crise não provocada, como aquelas metabólicas, e que tem uma probabilidade de novas crises nos próximos 10 anos, enfim, tem que se fazer um diagnóstico adequado. Do ponto de vista de exames, é prudente lançar mão também de um eletroencefalograma, né, claro, para ver a atividade elétrica, uma vez que quando a gente fala de crise convulsiva, a gente está falando de atividade elétrica, e também exame de imagem, que geralmente é a ressonância magnética, né, do crânio, para ver se às vezes não é alguma estrutura sendo comprimida por um processo expansivo, né, um tumor que esteja desencadeando aquilo, e uma vez sanado, cessam aquelas crises convulsivas, não era epilepsia, enfim. Existe a investigação. Agora, para tratar com a cannabis propriamente dita, né, como eu falei, vão ter alguns casos que a gente vai pedir uma dosagem, né, de alguns exames, mas não existe um protocolo, né, diretivo, né, para dizer necessariamente, é de bom tom, né, pedir essas funções hepáticas e renais e a dosagem desses anticonvulsivantes. Por quê? Porque a gente sabe que quem sintetiza, né, esses metabólitos vai ser o fígado, tanto dos anticonvulsivantes como dos canabinoides. Então a gente tem que ver como é que está a função hepática. E quem excreta, né, a participação da excreção é a função renal. Então vai depender de cada caso, vão ter alguns casos que a gente vai pedir, né, alguns outros exames, mas a grosso modo seria isso, assim. Entendido. Então é preciso fazer uma bateria de exame também, não é só assim chegar e tomar, né? Tem todo um estudo, todo um preparo do paciente. Eu diria... Porque as meninas perguntam aqui, porque eu perguntei isso, doutor Pedro, porque as meninas perguntam aqui, queria saber qual é o óleo tomar, porque existem vários óleos, né? Várias associações, cada um apresenta um, e a quantidade de gotas. Não é assim, né, doutor?
definitivamente não é assim, né? Para a gente, de uma forma conceitual, né? Como eu falei, toda conduta médica, olha, eu vou te indicar fisioterapia, eu vou te indicar TO, né, que é acompanhamento com terapia ocupacional, vou te indicar tratamento com anticonvulsivante, com antidepressivo, com canabinoide. Tudo isso é conduta médica, né? A conduta após a avaliação. Então, a resposta para isso é o seguinte: toda conduta ela deve ser baseada após uma avaliação. Então, não tem, né, como, a não ser que seja de uma forma bem genérica, né, e que algumas pessoas vieram e vêm fazendo ao longo do tempo de forma empírica e tendo sucesso, às vezes sim, às vezes não. Mas já que a gente está falando aqui de um tratamento adequado, né, um tratamento otimizado, é claro que a gente tem que levar em conta que o ideal é passar por uma avaliação profissional, porque de fato, nessa avaliação que essa profissional vai fazer essa boa anamnese, exame físico e avaliação de exame complementar, ele vai ter um panorama do que é que precisa ser resolvido ali, e a partir daquilo que se colha de informações é que vai definir a conduta. E aí, a prescrição de qual óleo, de qual dose, de qual profissional da área de saúde vai estar acompanhando, de que outro tratamento, ela vai vir realmente após essa avaliação minuciosa, né? Então não tem como a gente definir previamente qual é o tipo de óleo. É claro que assim, dá para dizer, né, tem algumas afirmações que estatisticamente a gente vai acertar mais se for fazer de maneira empírica. Por exemplo, tem pacientes que vão reduzir a crise com THC, mais do que com CBD, porém, né, com um óleo, né, que ele tem um predomínio do canabinoide THC. Porém, se a gente vai para a estatística, né, em números, a maioria vai responder mais com um óleo rico no canabidiol. E aí, quando eu falo rico no canabidiol, e quando eu falo rico no THC, é porque a gente está falando outro conceito que já dá para também, de forma empírica, entender que o extrato integral, né, o extrato chamado full espectro, que detém ali todos os compostos da planta, sendo que a gente conhece previamente que predomínio tem de um canabinoide ou de outro, ele costuma ser mais seguro e eficaz do que um canabinoide isolado. Claro que algumas pessoas vão responder com o tratamento com canabidiol isolado, isso não pode ser ignorado. Mas, né, empiricamente, estatisticamente, eu diria que tem que começar com baixas doses, com óleo full espectro e que seja rico no canabidiol. Mas isso não resolve o problema para a gente chamar como um tratamento otimizado. Tem que levar em conta vários outros fatores que, como eu falei, vai estar ali presente, né, vai ser colhido na consulta, né? Pois é, aqui as meninas estão dizendo, na verdade são várias reclamações que a gente vem escutando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é de Nessi. É porque em Recife tem muitos médicos que não querem passar canabidiol para algumas crianças. A gente até desesbarra nesse preconceito que o senhor vinha falando no início da live, né? Dos profissionais de saúde ainda não passarem. Eu fico pensando, um remédio chamado Neuleptil, que foi um remédio muito difícil para Pedro. Acho que algumas crianças devem passar por esse. A gente vai começando com uma gota, vai para 40 gotas, o menino completamente dependente daquele remédio, surtando o tempo todo e não tem efeito nenhum, assim, que beneficie a vida dele, fora os efeitos colaterais. E os médicos passam como se fosse uma receita de bolo. E o canabidiol, com tantos estudos, tantas coisas importantes, pessoas, testemunhos vivos, né, de crianças que se estabeleceram, crianças que transformaram sua qualidade de vida, por que não testar também? Eu fico nessa angústia também. Porque se alguns medicamentos a gente faz teste no meu filho, por exemplo, Pedro se deu com o Neuleptil, foi para o Aldol. Não se deu no Aldol, foi para outro. Agora está no Neusine. Então, assim, a gente testou vários medicamentos. Por que os médicos não testam primeiro a cannabis? É muito interessante isso, né, doutor Pedro? Assim, eu acho, não sei dizer o que passa na cabeça. Mas diga aí, suas opiniões. Diga aí, diga aí. Bom,
É claro que eu não posso responder por todos os médicos, que eu não sou uma legião. Mas, assim, tem uma coisa que... Tem um fato que a gente pode concluir, Polly, de maneira muito, muito tranquila, muito evidente, né? A pessoa, antes de ser médico, ela é um cidadão, cidadã. Né? E assim como todos os cidadãos e cidadãs, a gente tem esse problema, né, de uma grande parcela, não todo mundo, vai enfrentar o preconceito mesmo. Né? E aí, quando a gente recorre historicamente a como a planta ela foi demonizada, né? Por que foi desenvolvido esse preconceito no meio social e na classe médica, portanto, o que a gente vai encontrar? Que esse proibicionismo ele veio baseado, né, num evangelismo puritano, por isso que começaram a dizer que maconha é do diabo, e quem usa se sente como se fosse um pecador do ponto de vista religioso. Sim. Ela foi proibida baseada numa política racista, e aí quem usa se sente, né, essa ilegalidade faz com que a justiça trate como se fosse um criminoso. Quem usa já vem com aquele estigma de criminoso, a próprio usuário. E também um outro movimento que houve para que impulsionasse esse proibicionismo do uso da planta nas suas diversas formas, inclusive terapêutica, foi o movimento de conduzir o tratamento natural para o tratamento sintético. Então a gente tinha, há um século atrás, né, que é quando começa o proibicionismo ali, tiveram várias idas e voltas de proibicionismo e de liberação ali, a gente teve aquele fenômeno onde os laboratórios, né, com a intenção muito clara, começaram a direcionar todo o tratamento natural para o sintético. E isso fez com que nas escolas médicas fosse ensinado até hoje a receita de bolo. Então, os médicos eles aprendem os protocolos e as diretrizes que são importantes, porque são baseados em medicina, baseada em evidência, porém esquecem, né, e começam a ter medo de fazer algo diferente daquilo. E aí, uma das coisas, além do preconceito, de tudo isso que eu falei, que pode incomodar grande parte da população médica, é justamente esse modelo onde você não simplesmente passa uma dose para todo mundo ali, né, e fala bem assim, ó, se deu errado, eu estou assegurado, viu, porque está lá no protocolo. Já estou lavando minhas mãos. Não, o tratamento com os canabinoides, isso é muito bacana, esse movimento, né, da cannabis estar ressurgindo, porque está trazendo, né, uma luz, está colocando uma luz para que os médicos se reinventem de novo. Ou seja, você vai ter que sair do formato de receita de bolo e você vai ter que trabalhar modulando essa mesa de som. Sabe o pessoal, o DJ, né? Sei, vai medindo ali. Entendeu? Então você vai ter que modular aquilo ali. Não vai ser tão cômodo, não. Por isso que uma consulta, quando a gente vai fazer, ela tem que ser uma consulta demorada para levar em conta não somente o número de crise epilética, mas outros sintomas que podem estar presentes. Como é que está o apetite? Está evacuando? Tem lesão em pele? Ou seja, tudo tem que ser levado em conta, porque no momento de fazer esse ajuste, ele não vai poder olhar somente para uma coisa, ele vai ter que olhar para tudo. E isso incomoda. É verdade. Isso incomoda. E dá trabalho, né, doutor? Porque às vezes você vai no médico, ele nem olha para você, testa isso, aí próximo, testa aquilo, né? É mais cômodo, né, para quem, assim, de certa forma não tem um compromisso, né? E assim, aqui dá para fazer uma crítica direta, porque se a gente está falando daquela profissional médica que não faz uma avaliação adequada, que não olha na face do paciente, né, e não se debruça, né, sobre o quadro clínico como um todo, realmente há aí um comodismo, né? Então talvez isso seja um dos elementos que incomode, né, o profissional. Agora, se a gente tem um profissional que está atento a esse ressurgimento de uma boa propedêutica clínica, de uma boa avaliação, ele vai comemorar, porque ele vai dizer, caramba, eu tenho como eu tenho uma reportagem meio que eu falo, né, que a cannabis, a maconha, ela não é um remédio, ela é uma farmácia, porque ela tem essa ação multifacetada de modular o sono, de modular o humor,
de modular o apetite, de outras funções, imunidade, né, a dor. Então, a gente tem ali, se por um lado pode incomodar o profissional porque dá mais trabalho, mas ele está ali para isso, por outro ele deve comemorar, porque aí tem uma oportunidade de você livrar o paciente, muitas vezes, de vários remédios. Ah, você toma esse para o transtorno de humor, você toma esse para o dor, você toma esse para o sono. Pronto, agora a gente tem um que a gente vai conseguir modular, dando uma possibilidade de fazer uma substituição gradativa, responsável, né, de toda essa gama de medicamento. E como consequência disso, a gente tem um ganho adicional, ou seja, além daquele ou daquela paciente ter uma possibilidade de melhora por conta dos efeitos inerentes da molécula, antiepilético, ansiolítico, anticonvulsivante, no momento que a gente vai fazendo essa substituição gradativa, alguns daqueles efeitos colaterais que os remédios provocavam, o paciente vai ter ganho também. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo de uma paciente que ela fazia uso do topiramato, né? E tinha crise de difícil controle, hoje está bem melhor. E aí, no momento que a gente teve a oportunidade de tirar o topiramato, ela melhorou da ataxia. E aí os pais falaram, então ela caminhava mal, essa ataxia não era por causa da epilepsia, não era por causa do remédio. Então a gente tem a oportunidade de melhorar o quadro do paciente por conta dos efeitos, mesmo que já são conhecidos do tratamento, como também da substituição e aí, muitas vezes da retirada de outros medicamentos alopáticos que causam diversos efeitos colaterais, né? Pois é, doutor. Então, assim, a gente precisa... Eu sonho, assim, a gente já caminhou muito, né? De 2014 para cá, quando eu conheci o senhor naquele filme legal para cá, são muitos ganhos. E aí a gente começa a sonhar cada vez mais, né? Sonhar que todos os médicos possam ter essa experiência de tratar o paciente, não só com uma receita de bolo, mas com a humanidade, né? A qual ele foi empossado dessa missão de vida dele. E aí, Lucineide perguntou, qual é a diferença do CBD para o THC? O filho dela toma o CBD e ela quer saber qual é essa diferença aí, porque o filho dela ainda não controlou todas as crises. Uhum. Você já viu aquele símbolo da medicina chinesa, que é uma bola preta e branca? Sim. Aqui não tem um nome, né? É o Yin, representa o Yin e o Yang, né? E ali, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, a gente aprende que esses elementos, eles são opostos, porém complementares. Eu sempre trago esse comparativo do CBD e THC nessa perspectiva do Yin e do Yang, porque realmente eles são opostos e são complementares. Existem algumas propriedades, né, alguns mecanismos de ação que são muito comuns do CBD e do THC. Ou seja, tem coisas que o CBD e o THC vão agir trazendo benefícios similares. Quem é que tem uma ação ansiolítica, né, de combate à ansiedade? É o CBD ou o THC? Quem consegue ofertar esse efeito ao paciente? Os dois. Quem pode trazer um efeito antidepressivo? Os dois. Quem pode trazer um efeito antiepilético? Os dois. Tá bom, Pedro, você me falou das semelhanças, né? Entre outras, né? Mas quais são as particularidades? Aí, por exemplo, quando a gente vai estudar, né, a ação desses fitocannabinoides que simulam os nossos endocannabinoides, a gente vai ver algumas peculiaridades onde, por exemplo, o THC ele vai ter uma afinidade pelo receptor CB1. E aí, quando eu falo de receptor, a gente volta àquele conceito de chave e fechadura, né? Ou seja, os endocannabinoides, a anandamida, que é o nome que a gente deu ao instituto, e o 2-AG, o 2-araquidonilglicerol, eles seriam equivalentes ao THC e o CBD, né? Os endocannabinoides e os fitocannabinoides sendo esse comparativo. E aí você vai ver que um age mais no sistema nervoso central, o THC ele tem afinidade
pelo CB1, que está mais presente no sistema nervoso central, e o canabidiol, ele tem mais afinidade pelo CB2, que está presente em vários órgãos, como coração, intestino, e principalmente nas células que modulam a imunidade, né, nas células imunes, mas eles também estão no sistema nervoso central, naquelas células chamadas astrócitos, né, que dão aquele suporte aos neurônios. Então, assim, do ponto de vista de mecanismos de ação, a gente vai ter algumas peculiaridades. Né? O CBD, ele vai inibir a enzima que degrada o 2-AG, e aí vai ter algo. Mas do ponto de vista de resposta clínica, a gente pode esperar efeitos similares, tanto do CBD como do THC. E aí, assim, essa decisão de prescrever um óleo com predomínio de um ou do outro canabinoide vai ser levando em conta algumas nuances, como, por exemplo, na modulação do apetite, o CBD pode diminuir, o THC pode aumentar. Né? Se a gente quer trabalhar mais na perspectiva de modular a imunidade, a gente sabe que o CBD ele tem uma preferência pelos receptores CB2 nas células imunes. Aí a gente vai estar levando em conta de acordo com alguns mecanismos de ação. Pois é, doutor Pedro, e a gente já está quase no nosso finalzinho. As mães estão aqui doidas para saber como é que consegue uma consulta com o senhor e como é que faz para conseguir estar mais perto dessa realidade na vida dos filhos dela, né? É uma angústia muito grande. Então, eu queria que o senhor falasse das considerações, como é que pode ser feita essa consulta, se o senhor atende online, se é só presencialmente, deixe aqui o número do seu consultório e, enfim. Aí o senhor termina a nossa live dizendo como é que a gente lhe acha, né? Eu sei como é que eu lhe acho, que eu fico lá, né? Muito importante. Você me puxa até pelos cabelos, né? Pois é. Mas as meninas estão agradecendo, eu queria agradecer aqui em nome de todas as famílias raras, da instituição, das que não são da instituição, das famílias que têm essa necessidade dessas informações. Foi uma live riquíssima. Passou uma hora que eu nem senti quando eu olhei aqui. Nossa, muito rápido. Mas eu quero trazer o senhor mais vezes conosco, quando o senhor tiver uma oportunidade. Trazer o senhor presencialmente aqui no seminário nosso, para que a gente possa lhe receber. E queria lhe deixar as considerações finais, para que o senhor deixasse seus números aí, seu contato e seu consultório. Caramba, foi rápido mesmo. A conversa quando é boa, né? Bom, vamos lá. Você sabe que uma das grandes angústias que eu vivenciei, né, no início dessa minha jornada aí, incluindo os canabinoides como ferramenta terapêutica, era justamente de não conseguir dar conta, né, da demanda que me aparecia, ao ponto que, né, eu atendia, fazia mutirões fim de semana, era aquela loucura e tal. Isso fez com que eu colocasse energia justamente em focar nos profissionais para que a gente pudesse ter né, essa oportunidade mais presente, né, para um número maior de pessoas, como eu já disse anteriormente. E aí foi quando surgiu esse grupo do Instituto Anandamida, né, do qual eu sou... hoje meu trabalho ele não é um trabalho individual. Claro, quando eu estou atendendo o paciente, sou eu e o paciente responsável. Mesmo assim, o modelo de atendimento, esse guia de atendimento, ele é incomum a esses profissionais da Anandamida e dos profissionais médicos também que vão ser formados por esse grupo da Anandamida. Então, hoje, eu tenho um atendimento no consultório, que é um atendimento online, e também eu tenho uma programação de ficar indo ao Recife pelo menos uma vez por mês. Eu pretendo já iniciar isso, né? Então eu tenho essa modalidade de atendimento online, atendimento presencial, indo aí na minha página, né? Pedro da Costa Melo, com 2 L's, aí você vai ter lá o link que já cai direto no número do consultório, que ainda é o código do Recife, né? 81 998960653. Só que eu não consigo, muitas vezes, atender com a urgência que a pessoa precisa por causa da fila de espera, mas hoje eu tenho a tranquilidade, né, de ter esse grupo de médicos, a farmacêutica Renata, que é expert também
no acompanhamento de pacientes com diversos diagnósticos, né, que se tratam com a cannabis. Então, muitas pessoas recorrem, né, quando tem essa urgência para ser atendido, não consegue esperar, sem prejuízo nenhum, a alguns desses profissionais no Instituto Anandamida, que tem a página também, né, .org.br, podem lá também marcar consulta. E também a gente tem, que são consultas particulares, e como a gente sabe que existem pessoas que vão ter uma restrição orçamentária mesmo, uma dificuldade de pagar, o trabalho associativista a gente nunca parou, né? Eu sempre, né, desde que comecei, né, em 2014, começou ali já em 2014 e até hoje, eu venho acompanhando, né, já fiz trabalhos voluntários com várias associações, e hoje eu tento focar ali na Acolher, né, um processo de trabalho onde lá a gente consegue, a pessoa que não tem recurso, a gente tem lá um modelo que segue a Defensoria Pública da União de hipossuficiência, e a gente consegue canalizar para que essa pessoa seja isenta de pagamento de anuidade, de consulta, né? Não consegue fornecer o óleo para todo mundo, somente 10% da produção, mas pelo menos exonerar ali da consulta e também da anuidade, para que a gente mantenha esse compromisso social e continuar com essa luta, né, que é de colocar isso no SUS. Né? Hoje a gente está trabalhando justamente com o nosso próximo foco aí, que já está em curso de tratamento, é de fazer com que a nossa expertise chegue aos médicos também do SUS, e dessa forma a gente ter com que o Estado possa bancar, né, porque isso é o que é legítimo, o tratamento né, das diferentes pessoas, independente de raça, né, de classe social, de opção, né, enfim, de gênero, de tudo que seja, né, de condição financeira que seja. Então eu quero deixar o agradecimento, né, pela confiança, né, de abrir o seu espaço aqui, essa responsabilidade de quem vai falar o quê, né, isso é muito, muito sério, né, eu sempre agradeço essa confiança, parabenizo o seu trabalho que, né, vem nessa luta aí, né, estendeu a sua demanda pessoal, não só com o Pedro, mas abriu isso para várias mães, fazendo essa parceria. O trabalho coletivo ele é muito importante, né? A gente fala isso até quem vai lutar por um autocultivo. Então, parabenizar, né, por esse trabalho, por abrir e por estar fazendo o que a gente precisa nesse momento, que é informar. Né? No momento que você abre e vem aqui dedicar esse seu esforço, o que você está fazendo é um trabalho informativo, que é o pontapé inicial para a gente poder avançar e cada vez mais pessoas estarem se beneficiando com o tratamento. Né? Então, fica aqui meu agradecimento em nome de todo o grupo, né, do Instituto Anandamida, e para você, né, pessoalmente, porque a gente tem essa relação próxima, né? Que bom, doutor Pedro. Agora eu fiquei curiosa rapidinho, porque eu acho que o nosso tempo vai acabar, não sei se dá tempo, mas eu queria saber como é que a gente consegue adquirir o seu livro. Através do site, como seria isso? Está lá na sua página. Uhum. Pode solicitar ali na página, né, que a gente tem alguns exemplares, né, no próprio site da editora Manoli também, ou diretamente com a gente no Instituto Anandamida, né, que ali a gente pode conseguir fazer uma política também de desconto e pode ter uma autonomia maior para estar comercializando. Vale a pena, porque esse livro é um trabalho com profissionais muito sérios da área, quem se debruçar ali vai ver, com diferentes temas, e realmente a gente fez um trabalho muito especial de revisar protocolos do mundo inteiro, e eu sou capaz agora de me expondo, né, com a responsabilidade de expor a minha ignorância, se houver qualquer outra literatura com essa proposta de ser um guia prático, que tenha um trabalho organizado de melhor forma do que a gente fez com esse livro, eu desconheço. Né? Então, de verdade, para quem quer trabalhar, não só o curso, que a gente vai até, inclusive, agora renovar com a editora Manoli, mas a mentoria, o livro, ele vem a ser uma ferramenta fundamental para quem quer enveredar trazer essa possibilidade terapêutica para os pacientes. Parabéns, doutor Pedro, pelo avanço dessa medicina tão importante para nossas vidas. Muito obrigada mais uma vez pela participação.
Quero muito que quando o senhor esteja em Recife, possa ir na Amar. As mães estão aqui pedindo muito. Leva ele para Amar, leva ele para Amar. Mas ele Eu já vou foi muito na avisar, Amar. Né? A gente vou avisar montou sim. nosso cantinho Parabenizar, lá. né, a homenagem das pessoas, né, com doenças raras, esse mês aí a gente teve essa, né, todo Isso. o meu Dia 28, respeito. faz 2 dias, né, que nós estávamos com um evento, um seminário sobre doenças raras, que é tão importante. Foi a primeira instituição a falar sobre o assunto doenças raras no estado de Pernambuco, abrindo caminhos, porque conhecimento é transformação, né, é ação, e a gente está junto com o senhor, junto com as associações, sempre que precisar de nós, da instituição Amar e das mães, para lutarmos por cannabis no SUS, pode contar conosco de todas as formas. E muito obrigada a todos que estiveram aqui. Foi uma live muito rica, de muitos participantes. Muito importante para nós ter esse conhecimento, né, de transformar vidas através de informação. Doutor Pedro, o senhor sempre um anjo de Deus nas nossas vidas, nas vidas dos pacientes, e que a gente possa multiplicar vários Pedros Melos pela vida. Muito obrigada, doutor. Fiquem com Deus, meninos. Fiquem com Deus, doutor. Até a próxima. Até a próxima, um beijo no coração de todas as mães aí. Fiquem com Deus. Beijo. Vou salvar nossa Beijão. live, viu? Por favor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite.